paz, irmãos. Deus te abençoe. Amém? Daqui a pouco vamos começar a nossa live. Esperar os irmãos se achegar mais um pouquinho. Enquanto isso, vamos adorando ao Senhor, vamos louvando ao Senhor. Amém? Queridos, nós estamos no mês de abril e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. Nós estamos fechando aí mais um mês praticamente, né? Chegando, né? A metade de abril, na verdade. E eu sou sincero para falar para os irmãos. Eu tenho uma grande expectativa para esse mês de dezembro. E eu creio, de abril, perdão. E eu creio que vai acontecer os milagres. E vai continuar a manifestação do poder do Senhor. Amém? Envie o link aí para o máximo de pessoas que você puder. Envie para sua família, envie para Feira do Rolo, envie para todo mundo que você puder, para que nós possamos alcançar e falar um pouquinho sobre a Páscoa. Eu sei, a Páscoa foi ontem, mas nós escolhemos hoje para falar sobre este tema, né? E eu creio que vai ser glorioso em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor. Declare pra
Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. Que bom estarmos aqui outra vez, amém? Nós estamos correndo para fechar um ciclo, né, de ministrações sobre o Salmo 91. E eu creio que tem sido edificante, se não para todos, mas para a grande maioria, né? E eu creio que ainda vai continuar sendo. E hoje é a nossa última segunda-feira, que eu acredito que para muitos tem sido corrido, para tantos outros, né, também tem sido semanas de um forçado descanso, mas eu creio que o Senhor ele tem nos ajudado. Ontem nós tivemos um culto extraordinário, maravilhoso, né? Ontem nós demos uma exagerada lá, acho que tinha 13 pessoas no prédio, entre os colaboradores, né, para que ajudassem na formação do culto, entre os ministros de louvor, os obreiros, né? E graças a Deus tivemos irmãos lá nos acompanhando na intercessão, na oração, porque o irmão vai lá para cultuar, mas ele trabalha também, né? Então, você que gostaria de participar de um de nossos cultos aí, mesmo com as restrições, entre em contato comigo, com a pastora. Para domingo nós já temos alguns irmãos já escalados para trabalhar lá conosco, né? Você não vai fazer nada demais, você vai apenas cuidar da porta, vai cuidar na intercessão, e fica aí o convite, né, para quem queira. Já temos alguns irmãos, mas vamos montando escala, porque nós sabemos que há um perigo muito grande dos irmãos ficar sem cultuar, né? Mesmo nós fazendo a live, mas nada como estar junto, tá bom? Sozinho jamais. Estamos sempre juntos, louvando e adorando ao Senhor. E ontem foi Páscoa, né? Para quem ontem eu esqueci de falar um pouco sobre a Páscoa, na verdade não ia dar tempo, né? Porque nós estamos fazendo com tempo reduzido e eu não falei muito, eu apenas orei e mencionei. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a Páscoa, né? E nós vamos saber que onde nós vemos mais a Páscoa. E eu queria falar com vocês sobre isso. E eu separei, né? Podia ter sido essa palavra ontem, como muitas igrejas fizeram, mas eu quis continuar na sequência, né? Ministrar a mesma palavra que todos os pastores, ou a grande maioria da vinha ministrou, e porque era o nosso momento para aquilo, né? De ser ministrado. E pois disseste, né? Se o Senhor disse, vai acontecer, meu irmão. Não tem como não acontecer. E aí nós ministramos, demos sete pontos, né? Para passar pelas dificuldades e não temer, né? Não retroceder, não pôr a mão naquilo que o Senhor está trabalhando e continuar a labuta, né? E é isso que o Senhor ele quer por nós. E eu queria falar hoje com vocês, veja o Senhor na Páscoa. Amém? A Páscoa ela é um tipo de Cristo mencionado, né? O Novo Testamento ele declara expressamente, né, totalmente, que o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E lá em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, veja só o que diz. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Então, quando você lê no Novo Testamento e você vê a menção de Jesus Cristo como o Cordeiro Pascal, você logo vai lá no Velho Testamento e você vê Jesus também ali na figura da Páscoa, né? Porque é a libertação, é o passar por cima, é o cordeiro morto, é a oferta, é tudo isso. Então, quando você encontra isso, realmente uma nova vida. Né? Quando você encontra Jesus, você vive realmente uma nova vida. Em Êxodo 13, versículo 4, nós lemos o quê? Nós lemos que o mês de Abib, que eles chamam isso, é o mês que eles saíram do Egito, é o mês que eles foram libertos. Mas
o que significa esse mês? Para eles, esse mês é o mês do desabrochar, né? É o mês de florescer, é o mês de ter terra verde. E eu creio, irmãos, que tudo isso para nós não é por acaso. É um tempo de recomeçar coisas novas, de ter uma nova vida, né? Eu sei que é muito difícil para alguns ficar sem trabalhar, né? Aliás, para a maioria. Eu sei que é difícil para o comerciante ficar sem abrir o seu comércio. Eu sei que é difícil você estar rodeado por uma enfermidade que você não sabe de onde vem. Eu sei que é difícil tudo isso, mas este é o tempo, meus irmãos, que o Senhor nos permitiu para nós fazermos algumas coisas diferentes, atitudes diferentes, palavras diferentes. Então, chegou o tempo, sabe de quê? De realmente o nosso Senhor Jesus, ele ser o nosso Cordeiro e Pascal, ou seja, o passar por cima de tudo isso, porque nós somos lavados e remidos pelo Senhor Jesus. Então, a Páscoa, quando é o principal mês para o cristão. Irmãos, dezembro é um mês comum para o crente. Eu falo isso em casa aqui, e graças a Deus, né, eu e minha esposa, não sei se a Maiara, minha filha, depois que ela casar, se ela vai seguir isso, mas dezembro nós achamos um mês comum. Nós temos que entrar numa onda de virada de ano, de formatar a igreja, né, de acordo com a agenda, né, dos demais irmãos. Nós temos que fazer algumas coisas, mas nós achamos dezembro um mês comum. É um mês que eu menos gasto com roupa, eu não gasto com aquilo. É um hábito que eu adquiri. Por quê? Porque para mim o mês principal que nós temos é o mês de abril, ou que quando cai o dia da Páscoa, que é o dia da ressurreição de Jesus, é o dia que o Senhor ele fez, é o dia que Deus libertou o povo do Egito e titulou ali como a Páscoa, como a libertação do povo, como passar por cima. Então, é um mês preciosíssimo, né? E é isso que o Senhor ele quer. É um mês, assim, na vida do cristão, onde ele tem que realmente louvar o nome do Senhor. Olha só, em Êxodo, capítulo 12, no versículo 1 e 3, diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Olha só o que diz: para cada família um cordeiro neste dia, né? Então, quer dizer, o Senhor, ele tem bênção para todas as famílias e para a sua não é diferente. O Senhor, ele tem uma bênção separada para você neste mês, meus queridos. Observe que o Senhor, no versículo 4, ele ainda dá algumas orientações, né, para Moisés e Arão, e ele fala assim, olha, se a família for pequena, eu não vou ler porque senão nós vamos ficar até 10 horas aqui, mas ele diz assim, se a família for pequena, você vai lá, reúne essa família pequena com a outra família e ali come o cordeiro. Ou seja, ele nunca menciona que o cordeiro ele é pequeno. Muito pelo contrário, o cordeiro ele deveria ser sem mancha, sem mácula, ele deveria ser perfeito para que eles pudessem se alimentar desse cordeiro. Então, o Senhor, ele é maior, né? Ele é maior do que todas as suas necessidades, do que todos os seus problemas, o que a sua família passar. O vizinho, meu querido, esse vizinho seu, ele vai ser abençoado através da sua vida. Ele vai ser abençoado através do que você tem. Chegou o tempo, meu irmão, de repartir. Chegou o tempo de louvar. Chegou o tempo de realmente você ter em abundância, né? E eu creio que o Senhor ele vai fazer através da sua vida, da vida da sua família, da vida da sua casa, para que vocês sejam abençoados e o seu vizinho seja abençoado de tabela. Ele pode até achar que ele é bom, mas bom é o seu Deus que vai abençoar o seu patrão também. O seu patrão será abençoado por causa de você. As pessoas que andam com você, elas serão muitíssimo abençoadas, porque você é bênção de Deus, você é casa eleita de Deus. Agora, por que o cordeiro deveria ser sem defeito? Simplesmente porque ele iria representar o Senhor Jesus.
Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que não poderia possuir defeitos. Veja só, abre, se você está anotando, vai acompanhando aí, em João, capítulo 1, versículo 29, olha só o que diz. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, correndo lá para 1 Pedro, né, epístola, lá no capítulo 1, 18, 19, diz assim, ó, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha só que revelação maravilhosa, olha só que coisa maravilhosa. A palavra aqui ela vai claramente declarando que o cordeiro era o símbolo do Senhor Jesus. Você leu lá no Velho Testamento no início que eles tinham que separar o quê? Um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. Ele tinha que ser perfeitinho, bonitinho. Agora você vê lá que Pedro ele fala, olha, vocês não foram comprados por ouro, vocês não foram comprados por prata, vocês não foram comprados por dinheiro algum, mas vocês foram comprados, sabe por quê? Pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, meu irmão, isso é maravilhoso, lembrar e saber que o nosso Deus, ele é tão grandioso que entregou o seu único filho e ali ele fez o projeto perfeito para que fosse no dia da Páscoa. E é isso que nós temos que entender, que o Senhor, ele é maravilhoso. E você acha que essa história que nós estamos vivendo neste presente século, com tanta discórdia, com tanta confusão, com tanta bagunça, com tantas coisas ao nosso redor, o Senhor ele não está alinhando a sua história nisso aí, ó, para quando chegar lá na frente, você está escrito no livro, a qual você é um vencedor, a qual você saiu sem defeito, a qual você saiu perfeito. Mas pastor, e esse monte de perca? Perca de sentimento, perca de ânimo, perca de fidelidade, perca financeira. Irmãos, não se preocupe com isso. O Senhor vai alinhar a partir de hoje. Sabe por quê? Porque nós estamos em abril, nós celebramos a Páscoa ontem e é o início de algo novo para você. Mas para isso você tem que apenas crer. Amém ou não amém? O Cordeiro, ele era mais ou menos assim, ele nascia, né? E no 10º dia ele era separado, mas ele era sacrificado no 14º dia. O primeiro ano do Cordeiro, ele é dócil, ele não é bravo, né? E ali eles tinham um cuidado gigantesco de não imolar, né? Eles chamam de imolar, que era abater o Cordeiro depois de completar um ano, depois da criancinha, sabe? A criancinha se apegar a ele, a família gostar do cordeiro, essas coisas. Então, ele era, no 10º dia, ele era separado de todos, e no 14º ele era imolado. E ali era feito o processo. Por quê? Por causa da sua doçura. Então Jesus, você não vê Jesus em nenhum momento ele esbravejando, ele espumando de raiva, né? Você vê lá, um dia que ele entrou lá no templo, ele deu uma chicotada, né? Mas eu acredito que era para ele demonstrar que ele era homem, como homem, né? E ali eu creio, meus irmãos, que tudo o Senhor, ele faz perfeito para nós. Então, tudo que o Senhor ele faz é exatamente o que deve ser feito. O alvo que o Senhor ele lançou foi para salvar a humanidade. Então, quando eles faziam, eles pegavam, separavam 10 dias antes. Aí eles começavam a examinar o cordeiro, né? De acordo. Então, o exame do cordeiro era feito em 6 passos, né? Mais ou menos. E ali você vê que eles têm uma ordem, eles tinham uma liturgia, né? Eles separavam o cordeiro, aí eles ficavam observando se o cordeiro ele andava certinho, se o cordeiro tinha a pele bonita, né? Os pelos bonitos, se o cordeiro ele não tinha o gogó fanhoso, tinha tudo isso. Então, era 6 passos, né, que o cordeiro tinha que seguir durante esse período para que depois ele fosse imolado. Jesus Cristo, meus irmãos, para você ver,
que há uma semelhança enorme, né? E o Velho Testamento, ele ali bate de acordo com o Novo. Você vê que Jesus Cristo, quando ele foi preso e antes de ele ser crucificado, ele fez o quê? Ele passou pelo crivo também de 6 passos para ver se ele era realmente perfeito. Após ele ser aprisionado, teve 6 exames com ele. E ali, um desses exames foi 3 na mão dos sacerdotes, né? Que eles examinaram de acordo com a lei de Deus lá. Em Marcos você observa isso, eles olhando. E 3 pelo governante. Pilatos, ele lavou a mão e falou, olha, esse camarada aí, ele não tem pecado. E ele não tem culpa. Então, ele foi condenado sem culpa. E é isso que nós temos que entender, que o Senhor ele passou em todos os exames. O Senhor teve fome, o Senhor teve sede, o Senhor teve tudo isso. Ele andou como nós, mas ele não se corrompeu, porque ele era o próprio Deus, ele é o próprio Deus. E é isso que nós temos que entender. Lá em Êxodo 12, versículo 6, olha só o que diz. E o Senhor, ele cumpriu tudo isso. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ou seja, os judeus pegavam no final da tarde e o imolavam. Agora, o que eu quero dizer para você é que Jesus, ele cumpriu tudo. E não vai ser diferente nesse tempo, não. Vai ser a mesma coisa, esse é o nosso tempo. Essa é a nossa hora. É agora que o Senhor nos chamou para que nós possamos fazer a diferença. E o tempo do Senhor chegou. Agora, depois de morto o cordeiro, o que eles tinham que fazer? O Senhor deu uma ordem para eles. Deu uma ordem para eles aplicar o sangue nos umbrais. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, que as ombreiras ou umbrais, como eles chamam, depende da sua tradução, eles falavam, o Senhor falou, para que o sangue fosse passado pelos umbrais das portas. Mas você vê que toda vez que nós falamos, né, e vamos dar um exemplo, que nós vamos passar o sangue, né, pela porta e ali vai ser protegido, você já reparou que nós temos na nossa imagem, a nossa mensagem que vem, é que nós vamos passar aqui dentro mesmo. Mas o Senhor, ele não falou para passar dentro. O Senhor, ele falou para que passasse do lado de fora. Porque o sangue era aplicado, não era para nós vermos, mas era para o diabo ver e para Deus ver. E é isso que o Senhor, ele quer fazer conosco, que o Senhor, ele não quer que nós vejamos as nossas obras, mas o Senhor, ele quer que o diabo, ele saiba que a nossa casa, ela está guardada pelo Senhor, na nossa casa está o sangue do Senhor, e é isso que o Senhor, ele quer, que ele vai restituir, que ele vai abençoar, isso não tem nada a ver com as suas obras, isso tem a ver com o que o Senhor, ele cumpriu na cruz do Calvário, e é essa glória, é esse poder que nós vamos viver. No verso 22, vai dizendo muitas coisas a respeito disso. E o Senhor, ele quer fazer com que você entenda que você não pode viver segundo a tua obra. Eu não posso viver segundo a minha obra. Mas nós temos que entender que nós vamos viver segundo a obra de Jesus em nossa vida. Amém, meus irmãos? O cordeiro, ele deveria ser comido, né? E essa parte aqui, eu queria falar para você que quando nós falamos que o cordeiro ele deve ser comido, lá em Êxodo 12, no versículo 8 e 10, ele diz que o cordeiro ele deveria ser assado, né? E deveria ser assado por quê? Porque eles iriam, que o fogo, ele significa o quê? O poder de Deus. Né? E eles não poderiam ser cozidos, e veja bem, como eu vou ler para vocês, para nós entrar nesse detalhe. Porque cozido, ele dá uma semelhança de cru, né? Parece que nunca está cozido. Se você já comeu um cordeiro, se você cozinhar ele, a carne dele fica sempre embranquecida. E aí, olha só o que diz. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. E comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém,
ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. O que ele diz? Que o cordeiro ele deve ser assado e não cozido e nem cru, né? Mas o que significa isso? Quando Cristo foi levantado à cruz, meus irmãos, ele levou sobre si como um cordeiro, né? Como um cordeiro de Deus que tirou todo o pecado e toda a transgressão do mundo. Deus, sendo santo e justo e poderoso, né? Ele precisa punir o pecado, né? Mas ele também é o amor, por isso não queria punir o pecador. E para reconciliar a sua justiça com o amor de Deus, ele enviou quem? O seu Filho amado. Dessa forma, o Senhor tomou para si todas as nossas iniquidades e recebeu sobre ti, né, sobre si todo o fogo, né, da justa ira de Deus sobre o pecado. E aí Jesus, ele morreu por quem? Por mim e por você. Então, queridos, Deus, ele quer fazer a mesma coisa hoje conosco, que nós entendamos, já foi feito o sacrifício, mas nós precisamos entender, nós temos que parar, sabe de quê? Parar de toda vez levar Jesus para a cruz, parar toda vez ficar falando para Jesus perdoar as nossas transgressões e começar a ter uma vida igual Jesus, ele nos colocou, para que nós possamos buscar e louvar. Pense nisso, meus irmãos. Havia, olha só, em torno de 3 milhões de pessoas saindo do Egito. E a Bíblia diz que nenhum tinha doença, nenhum tinha uma enfermidade, nenhum tinha necessidade de roupa. E o Senhor, ele proveu alimento, ele proveu a água da rocha. Querido, se você já bebeu água da fonte ali da rocha, os seus dentes até dói de tão geladinho e gostoso que é. E nós, meus irmãos, ainda hoje essa promessa é para esse tempo. É o tempo que o Senhor nos tirou para nós entendermos que enfermidade não alcançará nossa casa, que a doença ela não tem poder para entrar, porque do lado de fora nós estamos deixando a marca do Senhor Jesus nos umbrais da porta, para que a glória do Senhor se manifeste e nós seremos cingidos nossos lombos com a couraça da justiça. Porque, querido, o problema é que as pessoas começam a negar a Jesus. Nós não podemos negar a Jesus, negar a sua obra. Nós não podemos querer mostrar que as nossas obras são maiores do que o que Deus ele fez. Deus ele fez perfeito desde a criação. Ele fez uma nova aliança, né, com o povo. E ele prometeu o quê? Ele prometeu que a serpente seria pisado por aquele que a própria mulher geraria. E aí o Senhor ele foi fazendo grandes coisas. E eu creio, meus irmãos, eu creio em um Deus vivo e redentor. E é esse Deus que nós vamos viver e comer. O Senhor ele quer que nós participemos da sua mesa. E esse é o tempo de participar da mesa do Senhor. Desta maneira, olha só, Êxodo 12, 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Sabe o que o Senhor falou? Aqui ele fala que o povo de Deus, quando eles fossem comer, eles tinham que comer preparados para a batalha. Sabe como? Ele cingiu o seu lombo, ele tinha sandália nos seus pés, preparado para a batalha, o cajado na outra mão e rasgando a comida no dente. É isso que o Senhor ele quer, que nós possamos ser vigilantes, nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor está mandando. Meus irmãos, esse é o tempo, não é de dormir, não é o tempo de descansar, não é o tempo de ficar deitado lá, todo de qualquer maneira, não é o tempo de ficar sem orar, não é o tempo de ficar sem jejuar, não é o tempo de ficar preocupado com as coisas vãs, é o tempo de buscar a glória do Senhor. O Senhor nos chamou, sabe para quê? Para guerrear. Olha, se você tiver fome, coma, mas coma com a espada na mão, coma com os seus pés calçados, preparado para a batalha.
Fique atento, porque o Senhor hoje ele está convocando a sua igreja para uma grande e poderosa obra. Não é o tempo, meus irmãos, de ficar preocupado com o que as notícias estão falando, com o que os problemas estão dizendo, com o que as baixas estão acontecendo, mas é o tempo de calçar a sandália, calçar a palavra do Senhor e levá-la para todo canto. O povo deveria estar atento depois da libertação, da opressão do Egito. Eles deveriam comer, mas com a expectativa confiante de que a obra maligna estava sendo desfeita da vida das pessoas. O cordeiro, meus irmãos, era para isso, para nós continuarmos comendo da carne do Senhor e bebendo do seu sangue, não como uma transmutação, mas como um ato de que nós estamos ali participando da mesa do Senhor, porque nós cremos que o nosso Redentor, ele vive e ele não está morto, ele não está pendurado no madeiro, ele não está naquele sepulcro, mas ele vive e ressuscitou. Aleluia! O nosso Deus ressuscitou. E sabe que ainda mais o Senhor ele fará sobre nossa vida quando nós realmente começarmos a servi-lo de todo o nosso coração. O Senhor ele falou para nós não nos misturarmos como o fermento do fariseu, como as coisas deste mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Como será a semente que você está plantando hoje? Como vai ser o fruto? Às vezes eu fico muito impressionado com alguns tipos de pessoas que nós falamos, olha, plante uma semente de bênção, plante uma semente de glória, plante uma semente a qual vai florescer uma grande árvore. Aí eu pergunto com entusiasmo, e aí, meu irmão, qual a planta que você está plantando, está lançando na terra? Aí a pessoa olha para mim e fala assim, pastor, não vou colher nada, vou colher só desgraça. A pessoa mesmo já está colhendo com a sua própria boca, mas a partir dessas ministrações, meus irmãos, é tempo de colher coisas boas, é tempo de nós colocarmos ali nos nossos lábios, se você quiser colocar, meus irmãos, uma tranca de Jeová na sua boca, para você e eu, assim tenho feito ao longo desses meses, desses anos, parar de falar tanta besteira, tanta coisa ruim. É tempo de nós olharmos e falarmos, olha, eu vou comer o que eu quero, eu vou vestir o que eu quero, eu vou louvar o nome do Senhor, porque Ele vive. E é isso que nós vamos. Sabe por quê? Queridos, estejam prontos para partir. Estejam prontos para partir. Sabe por quê, meus irmãos? Eu não sei quem foi que me falou, né? Eu acho que foi a Jennifer. Ela compartilhou que ela leu em uma camiseta assim, se em caso de arrebatamento essa camiseta é sua, né? Queridos, quantos queriam ter uma camiseta dessa depois que o irmão partiu? E eu falei para ela assim que eu acho que eu nunca ia ter uma camiseta dessa se eu não comprasse. Sabe por quê? Porque eu creio que quando o Senhor ele ressuscitar, ele vir buscar a tua igreja, ele der o primeiro arrebatamento da sua igreja, e eu não vou estar aqui. E eu quero que a igreja a qual louva comigo, os irmãos que eu conheço e os que eu não conheço, eu quero que nós possamos estar no alto céu e cantando Santo, 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 Santo é o Senhor. Certa vez, um pastor ele veio e me disse assim que a igreja tem que preparar o seu povo para olhar sempre para o céu, porque olhando para o céu ele vai ver o seu Redentor. E eu virei para ele e falei assim, ué, mas e se nós... Isso aí é para quem perdeu o arrebatamento? Ele falou, Eu falei, então, filho, então prepara a tua igreja aí, que a minha eu não vou preparar, não. A minha igreja eu vou preparar para ser arrebatado. Amém, meus irmãos? Vamos nos preparar para não estar aqui. Vamos nos preparar para louvar o Senhor. É o tempo, meus irmãos, de tanto fogo, tanta coisa acontecendo aí, tanta catástrofe, e nós louvando ao Senhor. Seja diferente, seja referência, seja ungido do Senhor, seja o ungidão de Deus, seja o labareda, como diz o Ismael, seja o xaramanai, seja o que for, mas seja a diferença na onde você estiver. Estejam prontos para partir. E prontos para partir é o quê? É comer, é beber, é fazer do que a glória do Senhor se manifeste. E é isso que o Senhor ele quer. Esta é a maneira que o povo de Israel tem que agir. Agir como, meus irmãos?
pronto para partir, comendo com a mão, a outra a lança, os pés calçados, porque isso diz que você vai viver os seus lombos cingidos, porque a Bíblia diz, lá em Êxodo 12, 11, que antes nós éramos frouxos, antes o povo de Israel estava preso no Egito, temia todas as coisas, comia o que lhe davam, bebia o que lhe davam, porque eles eram frouxos. Mas hoje nós estamos cingidos da glória do Senhor e não somos mais frouxos. Você não é frouxo, você é valente do Senhor, você é o chamado, o labareda de Deus. Aleluia por isso, meus irmãos. Glória a Deus. Amém ou não amém? E por fim, o Senhor fala assim, coma às pressas. Querido, o Senhor tem pressa para cumprir a sua boa obra em nossas vidas. Isto nos fala que nós devemos ser, não devemos estar ligados com as coisas do mundo. Não devemos estar ligados com as coisas que não edificam. Não devemos estar ligados, né? Tem uma coisa que me irrita muito no meio dos evangélicos em si, é moda. O negócio chato é moda, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós temos alguns preconceitos ainda como cristão. Mas tem coisa que não dá para fazer igual. Tem coisa que não dá para fazer igual, não dá para seguir. Tem coisa que não dá para assistir, tem coisa que não dá para fazer, tem lugar que não cabe você. Não cabe você na roda dos escarnecedores, não cabe você na onde o Senhor ele te tirou. Se o Senhor te tirou, não é para você voltar lá, é para você fazer com que o nome dele seja exaltado e não desonrado, meus irmãos. As pessoas me perguntaram, pastor, por que nós não fazemos o culto da igreja? Ali em cima faz culto, ali faz outro culto, ali vai fazendo. Queridos, eu quero e estou preocupado com o bem-estar dos irmãos. Você acha que eu não estou preocupado com a estadia dos irmãos dentro da igreja, sendo ministrado, orando um pelo outro, porque nós fazemos isso? Mas eu estou muito mais preocupado com a sua saúde. Porque se no meio desse caminho a sua fé esmurecer, eu sei que você está vivo para que nós chegamos na sua casa e damos uma injeçãozona desse tamanho, cheio da glória de você, e você sai pulando de dor, mas de glória do Senhor. E é isso que o Senhor quer. E nós não podemos fazer como o mundo faz, nós não podemos infringir as leis, nós temos que continuar louvando, mas todos entendam, são livres. E nós somos livres também para adorar o Senhor. Sabe que o primeiro passo de tudo isso foi fechar também as igrejas. O próximo passo é eles proibir as redes sociais da igreja. Entendam isso, meus irmãos. Quando isso acontecer, não fiquem preocupados. Apenas louve, porque o Senhor é um sinal a qual o Senhor é o fim dos tempos. E eu creio, meus irmãos, que ainda não chegou nisso. Na China eles já estão proibidos de fazerem cultos online até. Mas nós vamos suportar todas as aflições. Amém? Eu tentei resumir ao máximo esta palavra. Nós vamos orar agora. Você que tem os seus pedidos de oração. Hoje eu tenho um pedido de oração muito particular, né, pela família da irmã Nilda. Né? Tem algumas pessoas aí. Essa foi uma semana tem sido dias muito difíceis, né, para a família dela. Segunda perda, né, perda de um familiar. E eu quero pedir que vocês orem, né? Semana passada nós oramos, né, pela família que mora na Vila Correia. E o seu Renato foi se encontrar com o nosso Redentor. E hoje eu queria orar também, mais uma vez, houve outra perda hoje. Eu queria orar pela família dela, para que o Senhor pudesse consolar e guardasse o coração deles. Amém? Enquanto isso, você que tem pedidos de oração, vai enviando aí que nós vamos orar na sequência, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor amado, por tudo que tens feito. Eu creio, Senhor amado, assim que tu tens, meu Pai, guardado a tua igreja, guardado o teu povo. Eu creio, Senhor amado, que tem, meu Pai amado, feito, Senhor amado, extraordinário nesses dias. Senhor amado, nos ajude, Senhor amado, com a semente, Senhor, lançada na terra. Senhor, talvez nós tenhamos uma falsa impressão
de que plantamos muito anteriormente. Mas a tua palavra diz que nós devemos todo dia semear. E esta noite, Senhor amado, eu quero orar pela família da irmã Nilda. Eu quero orar, meu Pai amado, por todos, Senhor amado, que os cercam, Senhor. Pela família, meu Pai amado, que ficou sem um ente querido, Senhor. E eu creio, Senhor amado, que vai, meu Pai, guardar, livrar, vai cuidar, meu Pai, de todos eles. Em nome de Jesus, meu Pai amado, faça, meu Pai amado, o impossível. Liberta, meu Pai amado, o teu povo, liberta a tua igreja, Senhor. Nós ministramos hoje sobre Páscoa. E eu creio, Senhor amado, que tu és o Cordeiro Pascal, a qual, meu Pai amado, veio para libertar a tua igreja, veio para libertar o teu povo. Mesmo, meu Pai amado, sendo rejeitado, eu creio, Senhor amado, que tudo, meu Pai amado, pertence a Ti, Senhor. E tem, meu Pai, um tempo determinado para todas as coisas. Faça nesta noite, Senhor, com que o Teu nome seja glorificado, com que o Teu nome seja louvado, através, meu Pai amado, da Tua igreja viva, através do Teu povo, Senhor, que Te louva. Para sempre louvaremos, para sempre glorificaremos, porque o Teu nome é fiel, Senhor, para assim, ó Deus, libertar. Ah, Deus amado, eu creio que Tu manifestaste, Senhor amado, o Teu nome aos homens, e assim, meu Pai amado, para que eles não se perdessem. E eu creio, Pai, que nenhum deles se perderá, porque Tu és, meu Pai amado, nosso Redentor, que vive e reina, e és poderoso, Senhor amado, para nos ajudar. Abençoa, meu Pai amado, cada um que tem participado, meu Pai, conosco, Senhor amado, de nossas lives, Senhor. Abençoa, meu Pai amado, os de perto e os de longe. Enche, meu Pai amado, com a Tua glória. Enche, meu Pai amado, e determina, Senhor amado, um tempo para cada coisa, Senhor. Traga revelações, traga poder, Senhor amado, traga unção. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor amado, sobre a cura. Eu creio sobre a libertação. E eu creio sobre o Seu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oramos, Senhor amado, pelo Sebastião, Senhor. Pelo João e pelo Amaro. Converta, Senhor amado, esses homens, Pai. Sara, meu Pai amado, a alma aflita deles. Oh, Senhor amado, venha sobre a vida da Dona Lourdes, Pai. Continue, meu Pai amado, assim, ó Deus, abençoando, Senhor, sarando, transformando. Venha, meu Pai amado, continuar a Tua boa obra, meu Pai amado, assim, ó Deus, com poder e glória, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor amado, pela vida deles, porque eu creio que Tu tens, meu Pai amado, já cuidado por todos os outros irmãos que nós já temos orado. Eu creio, Senhor amado, que já está tudo bem, para a glória do Seu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Queridos, nós não vamos deixar de orar, tá bom? Pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos irmãos que ontem nós já oramos, né? Pelos dizimistas. E eu quero continuar orando, porque eu creio que eu estou desafiando os irmãos para nesse tempo de crise. Vai ser o tempo que mais você vai dizimar, mais você vai ofertar, porque quanto mais você dá, mais o Senhor provém. Amém? Isso é um fato muito sério. O Senhor nunca vai deixar de te abençoar, mas se você semear, o Senhor ele vai continuar te abençoando poderosamente. E eu gostaria de orar pela irmã Zilda, né, e pela Carol, que é a mãe e filha, né? E orar pelos irmãos que ontem também entregaram, né, suas primícias, entregaram seus dízimos. Hoje também, alguns irmãos já nos entregaram seus dízimos, né, as suas ofertas. Os irmãos têm sido muito fiel. Eu tenho ficado muito surpreso com isso. E eu creio que tudo vai se suprir, né? E o prédio está fechado, mas Deus ele continua nos mantendo de pé. Amém, meus irmãos? Então, continua firme, continuem focados e a glória do Senhor vai se manifestar. A bênção é para todos, mas a semente, somente quem tem fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus,
Eu oro, meu Pai amado, e consagro cada um dos dízimos, Senhor, que tem sido dado neste mês. Os que, meu Pai amado, dizimaram esta semana, Senhor, já hoje. Venha, meu Pai amado, abençoar, manter, meu Pai amado, as portas abertas. Deus, obrigado, Senhor amado, Senhor Deus, pelas primícias que nos deram ontem. Eu não vi, Senhor amado, quantos todos entregaram, mas eu quero agradecer pela vida da irmã Zilda, da Carol. Quero agradecer pela vida, meu Pai amado, da Cleusa, Senhor. Ó, Deus amado, de todos, meu Pai amado, que entregaram suas primícias. Senhor, eu creio que vamos chegar numa fase, Pai, que teremos que pedir para os irmãos parar de dar as primícias. Mas eu creio, Senhor amado, que terá em abundância, Senhor amado, para a igreja, para os irmãos carentes e para todos quanto meu Pai tem ofertado. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, meu Pai, e abre as portas dos céus e faça, meu Pai, coisas maiores ainda sobre a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença, né? Estar conosco. Não esqueça de nós, né? Da minha família, da minha casa em suas orações. Quando você tiver qualquer lembrança nossa dos pastores, saiba que é o Senhor te incomodando para orar por nós. Nós temos orado muito por vocês. Queridos, eu saio de uma maratona de campanha e entro em outra e não dá tempo nem de descansar a garganta, né? Eu encerro cada live, cada ministração, eu termino com a minha garganta queimando, né? De dor. Mas nós vamos continuar até o final. Se o Senhor nos buscar, eu creio que a garganta vai sarar. Amém? Mas enquanto isso, orem por nós. Orem por mim, orem pela minha casa, orem pela pastora Luciana, pela Maiara, tá bom? Orem pela casa de baixo, que está a minha mãe, minha irmã, minhas sobrinhas, né, meu cunhado, para que tudo corra bem, assim como nós temos orado por você, né? Eu também quero ser o crente das 6, né? 6 horas por mim, tá bom? Em nome de Jesus, tudo vai ficar bem. Glória a Deus. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá? Em nome de Jesus.